Graça e paz, povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida sempre, com toda sorte de bênção. Irmão, inscreva aí no meu canal no YouTube, manda seu pedido de oração para que eu estarei sempre orando por você e pedindo a Deus para te proteger e guardar, né? Aperta o joinha aí, ativa o sininho para que eu mande uma oração para você, para que eu ore para você e mande essa mensagem para algumas pessoas que estão precisando de ouvir essa mensagem muito importante na nossa vida. Amém? Eu quero compartilhar com vocês hoje, irmãos, sobre como nós somos enganados com os espíritos maus. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Marcos, capítulo 5, no versículo 18, que diz o seguinte: E entrando ele, Jesus, no barco, rogava-se o que for endemoniado e deixar-lhe estar com ele. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe qual grandes coisas o Senhor te fez, né? E como teve misericórdia de ti, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Com grandes coisas Jesus lhe fizeram em todas as maravilhas. Amém, irmãos? Olha, Jesus, ele disse que para o ex-endemoniado, o gadareno, para voltar para tua casa, lá para as 10 cidades, lá para ele pregar o evangelho, para mostrar para o povo o que Jesus fez na vida dele e o que Jesus pode fazer na vida do povo e na sua vida que me acompanha também, em nome de Jesus. E Jesus vai fazer maravilhas na sua vida. Você crê? Eu creio que Jesus está fazendo maravilha na vida de vocês que me acompanham aí no YouTube, em nome de Jesus, né? Então Jesus disse: volta para tua casa, vai para os teus e anuncia todos lá, né? Com grandes coisas que Deus te fez e com a misericórdia que ele teve de ti. Então Jesus mandou entrar aqui e pregar. E quando ele começava a pregar em lugares movimentados, ele falava assim: olha para você ver, vocês não me conhecem? Não, vocês não me reconhecem? Eu morava aqui na região de Decápolis. Decápolis, irmão, era uma cidade grega onde Jesus mandou ele ir pregar, né? Então ele falava que hoje eu fiquei doido. Ele ficava falando essas coisas. Hoje eu fiquei doido com o povo. Ele falava com o povo que hoje está doido, hoje eu estou perturbado. E ele falou que começou a escutar vozes, enxergar vulto, e tinha momentos que ele saía dele mesmo e ficava fora de si, irmão. Ele sentia que alguma força maligna possuía ele. E ele ficou tão desorientado, começou a dar tanto trabalho, que um dia ele desapareceu. E ficou lá em Gadara. E cada vez mais louco, ele ficava mais louco cada vez, porque era uma legião de demônios que estava perturbando ele, né? E ele ouvindo as vozes, demônios entrando e saindo dentro dele, entrava e saía dele, muitos demônios. E ele se tornou um terror de Gadara. Ele não deixava ninguém dormir, porque à noite ele ficava gritando muito na rua. À noite ele ficava gritando à noite, e o povo achando que ele era louco, que era doido, né? Então ele ficava só gritando no meio da rua de madrugada, irmãos. E em muito lugar, e muitos tinham o conhecimento e achavam que ele era doido, né? Então, irmãos, o povo achava que ele não era normal. Aí ele saiu daquele lugar e foi morar em outro lugar. Ele entrou no sepulcro e foi morar lá no cemitério, com os mortos.
né? E tinha o prazer de viver com os mortos. E ele não se vestia mais. Ele já estava andando só nu, sem roupa, sem nada, né? Ele andava só nu, ele não se vestia mais. E andava nu, gritando na rua, porque todo mundo olhava para ele. Muitas pessoas tiravam até o olho dele, porque assustavam com aquela pessoa toda pelada, toda nu, né? E ele pegava pedra, ele cortava o seu próprio corpo, ao seu próprio braço, seus braços, outra parte do corpo, né? E começava a tomar seu sangue, né? Começava a tomar seu sangue. Ele começava a cortar com a pedra e começava a tomar o sangue, beber seu sangue do próprio corpo. E os demônios, irmãos, entrando e saindo do seu próprio corpo, sempre entrando e saindo. E era uma multidão, irmãos, há muitos e muitos demônios que estavam perturbando ele, né, atormentando ele. Os demônios prenderam ele uma vez numa cadeia, mandaram algemar ele, e os demônios que estavam com ele era forte, mas era muito forte, mas ele era tão forte que fazia ele abrir aqueles ferros, destruir aqueles bronzes da cadeia e ia avançar nas pessoas. Ele ia avançar nas pessoas e o povo ficava apavorado e saía correndo, porque assustava com aquele homem, né? Aquele homem desorientado, com aquele rosto terrível. Então ele ia assustado com aquele homem, e o povo saía correndo, né? E ele machucava as pessoas, porque ele andava fazendo as coisas erradas e machucando o povo, né? E ele saía correndo de volta para o cemitério. Ele saía da cadeia, abriu aqueles bronzes, como o Sansão fez. Abria aquele bronze e saía correndo, machucando as pessoas, batendo as pessoas, e ia para o cemitério. E voltava correndo e voltava para o cemitério. E quando dava fome nele, ele entrava nas cavernas, e ali na caverna, onde estavam os mortos, e comia carne apodrecida. Comia aquelas carnes apodrecidas, e ele lhe cortando com pedras e bebendo seu sangue, seu próprio sangue. Ele tomava seu sangue, né? E as pessoas nem passavam onde ele estava, porque ele era um terror, ele era horrível, e o povo ficava com medo desse homem e daquele lugar onde ele estivesse. Se ele estivesse aqui no tal lugar, o povo não passava ali, porque eles tinham medo, né? E porque eles achavam que ele era doido, era maluco, mas não era legião. Um dia, ele estava lá no cemitério, comendo carne, dormindo com os mortos, pelado, nu, sem nada, sem roupa nenhuma, sem suas vestes. Então ele estava lá no cemitério e viu chegando um barquinho de longe, ele estava muito longe. Ele viu o barco e quando o barco foi se aproximando, um dos demônios que estavam incorporado no corpo dele começou a sair. Saiu e gritando, apavorados, e todos começaram a sair. Todos ficaram apavorados, começaram a sair. Foram saindo um a um, foram sair do corpo dele um a um. E ele desceu do barco correndo, né? Desceu, foi pro monte correndo e ao encontro daquele barco na praia do Mar da Galileia. E quando ele chegou no barco, ele não conseguia ficar em pé. Ele não conseguia ficar em pé. Os seus joelhos começaram a se dobrar, irmãos. Começaram a se dobrar sozinho, porque aqueles demônios que estavam dando força para eles fazer aquelas coisas que vinha na cabeça dele, começaram a sair. Então ele começou a... Desculpe, irmão.
Então eles começaram a se dobrar joelho sozinho. Aqueles demônios fortes que ninguém conseguia dominar, eles caíram por terra e gritavam apavorados: que viesse fazer aqui, Jesus? Os demônios falando: que viesse fazer aqui, Jesus? Jesus de Nazareno, que viesse fazer aqui, destruir minha casa? Esse homem é meu. Eu que estou dominando essa vida já é minha. Isso acontece com muita gente na rua, irmãos. Muitas pessoas são assim na rua. E ele não conhecia Jesus. O Nazareno não conhecia Jesus. Mas os demônios reconheceram ele. Os demônios reconheceram. Aqueles demônios violentos, quando viram Jesus, ficaram como uma criancinha. Eles baixaram, porque quando Jesus aproximou deles, eles ficaram humildes, ficaram quietos, né? E eles gritavam: não, nos manda embora daqui não, porque essa casa é nossa, nós queremos continuar aqui, nós queremos destruir esse lar, então essa casa é nossa, não manda nós embora daqui não. Aí Jesus vai e perguntou a esses demônios: qual é o seu nome? Eles responderam: era uma legião. Nós somos legião. E o povo do barco, naquela cidade, o povo escutando isso se assustaram, né? Porque tinha muita gente dentro do barco acompanhando Jesus. Então o povo ficou assustado com aquilo ali, porque eles nunca tinham visto uma coisa daquela. Então o povo ficou admirado com aquilo ali, né? Assustou com o problema desse homem. E os demônios falavam com Jesus: não nos manda para o abismo, não. Olha lá, manda nós para aquelas, olha lá, manda nós para aquela manada de porcos lá, ó. Nos permita entrar neles. Aí Jesus diz: pode entrar. E foram, irmãos, e saíram daquele barco, um por um, saiu daquele homem, saíram um por um, demônios atrás do outro, um atrás do outro, centenas de demônios que foram saindo daquele corpo. Só foram e entraram nos porcos. E os porcos se assustaram. Eles se assustaram e precipitaram. E eles falaram: não me manda para o abismo, não. Nos manda nós para o abismo, não. Manda nós. Permita que nós entramos naquela manada de porcos. E Jesus mandou eles entrar na manada de porcos. E eles pediram para não entrar, para não mandar ele para o abismo. Olha para você ver, irmão. Então, e eles foram incorporaram no corpo, no porcos. E os porcos se assustaram e precipitaram e caíram no abismo. E morreram todos. E não me manda para o abismo, não me manda para... Eles entraram no porco, os porcos caíram no abismo e morreram todos afogados. Afogados dentro do mar da Galileia. Depois que aqueles demônios abandonaram a ele sentiu uma paz. Sentiu uma paz que ele tinha anos que não sabia o que era uma paz. Tinha muitos anos que ele não teve sossego. Sempre teve só problemas. Agora, aqui no dia de hoje, irmãos, tem muitas pessoas assim. Aí fora no mundo aí. Tem muitas pessoas que ficam fazendo gesto, batendo nos outros, querendo rindo à toa, né? Porque as pessoas que estão com legiões de demônios, eles não vão procurar Deus, né? Não vai em uma igreja buscar a tua paz e vai ficando destruindo cada vez mais. Isso é que eles querem. Vai ficando só destruído. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele vai destruindo as pessoas. Aquela legião de demônios que está usando as pessoas para acabar com a vida da pessoa, né? Vai destruindo lentamente, né? Aí esse homem ficou sempre nos pés de Jesus, adorando seu libertador,
o povo começaram ali trazer roupa, porque ele estava nu, irmãos. Depois que ele acordou, que ele estava sem veste, estava nu, e ele vestiu o mais rápido possível, porque ele começou a sentir vergonha, ele começou a sentir envergonhado com o povo, e ele não sabia que ele estava nu. Olha para você ver, e ele não sabia como ele estava, e ele estava fora de si antes, estava totalmente perturbado, estava com uma perturbação imensa, irmão. Então ele estava fora, ele estava desorientado. E quando ele viu seu libertador, que lhe salvou indo embora, ele queria ir com ele, ele queria acompanhar Jesus. Aí eu supliquei para ir com ele. E Jesus disse: não, eu tenho outra missão para cumprir, eu tenho outra missão para fazer, eu não posso. Vai lá para a tua parentela, vai dizer para todos as maravilhas que eu operei na tua vida. Jesus falou com ele: vai lá na tua parentela, vai dizer as maravilhas que eu operei na tua vida, né? Dá um testemunho lá do que eu fiz para você, como você era e como você está, como Deus teve misericórdia de ti. Como Deus teve misericórdia de ti. Vai lá na sua parentela, vai na sua cidade, vai pregar o evangelho, que Jesus queria que ele fosse para lá, né? Irmãos, às vezes você vê ou já viu tantas pessoas conversando na rua sozinho, sujo, com um saco nas costas, rindo, sorrindo à toa, para ninguém, sorrindo, fuma um cigarro, depois vai conversar sozinho e vai querer dar uma paulada, correr atrás da pessoa, dar paulada, dar pedrada. Eu já vi isso demais, irmãos. Querer dar pedrada na pessoa, dar facada em alguém, assim, à toa, sem nada, né? Às vezes você já viram em algum colégio pessoas dando tiros em alguém. Isso estava acontecendo até uns dias atrás, né, irmãos? Alguém. E aí muitas pessoas falam que aquela pessoa é perturbada, ou maluca, ou doida, mas não é. Não é perturbada, não é maluca e nem doida. Aquilo é demônios, legiões de demônios que está tormentando as pessoas. Você vê o exemplo desse homem, né? Ele estava com a legião de demônios, que os demônios faziam ele ir para o cemitério comer carne apodrecida. Ele sentiu o sabor de comer aquilo ali como se fosse uma carne gostosa que a gente come. Ou então ele estava tomando sangue dele como se fosse uma água, alimentando o corpo dele, rasgando. Ele não sentia dor, irmãos. Então ele fazia essas coisas. A gente vê a pessoa fazendo algumas coisas dessas na rua. Muitos pensam que a pessoa é doida, maluca, é perturbada, e não é nada disso. São legião de demônios que incorporou na pessoa para destruir. Foi igual o caso de Pedro. Pedro também, quando Pedro negou a Jesus, Jesus já sabia, né? Porque quando Jesus aproximou ali, né, ele foi escolher os 12 apóstolos, né? E o diabo, ele ficou ao redor ali falando: um desses 12 eu vou ter que incorporar para destruir a vida dele. Para destruir a vida dele e de esse homem que era Jesus, né? Então ele ficou ao redor rodando ali, pensando. Ele falou: como eu enganei a serpente, incorporei na serpente, enganei o primeiro homem, a primeira mulher aqui na face da terra, né? Enganei eles, então por que eu não posso enganar também um daqueles 12 ali para enganar Jesus? Eu vou incorporar, vou procurar ali um deles. Aí eles foram e acharam, porque o Pedro ele era nervoso, era atrevido, ignorante. Então, onde que ele achou a brecha? Aí ele foi e incorporou no Pedro e Jesus sabendo, irmãos. Mas Jesus permitiu tudo isso porque
Ele sabia que ia passar por aquilo para salvar a nossa vida, salvar a vida sua, a vida de você que está me ouvindo aí no YouTube, glória a Deus, para salvar o povo. Então, por isso que ele falou, olha, Pedro, antes que o galo canta, você me nega 3 vezes. E na hora que o Pedro saiu correndo, né, e assustou com aquilo ali. Então, assim foi também, né, ele foi, esse Nagareno, ele assustou, né, até, aí muitas pessoas falam que aquela pessoa é perturbada, ou maluca, ou doida, mas não é nada disso, é legião de demônios, porque quando os espíritos malignos incorporou no Pedro, né, Pedro enganou Jesus, ele também foi uma legião, enganou Jesus e o galo cantou, até aquilo que Jesus falou, o galo cantou. Quando o galo cantou, ele desorientou também, irmãos. Até tirar a vida dessa pessoa. E ele até morreu de uma forma estranha, né? Agora, tem muitas pessoas, irmãos, que estão desse jeito, atormentado, está completamente desorientado. E o diabo está destruindo a vida dele, ele está completamente demoniado. E está com legião. A legião, isso, que está destruindo a vida dele. A libertação é uma parte muito importante na obra de Deus, irmãos. Em nossa vida, Cristo, ele nos liberta das condenações eternas, dos pecados, das influências do diabo, e somente nele que encontramos a verdadeira paz, a liberdade, o amor. No dia de hoje, é somente Jesus. Só Ele que pode vir nos dar vida e vida com abundância, irmão. E o diabo, ele só quer destruir a vida da pessoa. No dia de hoje, hoje vimos demais essas pessoas na rua sendo atacadas por legiões de demônios. E não achamos uma pessoa, irmãos, um servo de Deus para chegar, se aproximar dessa pessoa, fazer uma oração, repreender aqueles demônios que tá usando aquela pessoa, né, para fazer para esse peso sair dessa pessoa, né? Jesus como Jesus está para essas pessoas, como ele fez com o Nazareno, ele pode fazer também com qualquer um que estiver com algum espírito mal te enganando a pessoa, né? Mas a gente não encontra porque a pessoa tem medo de aproximar daquela pessoa e ele ser atacado por alguma coisa, por isso que a pessoa não tem coragem de aproximar, porque aquelas pessoas que estão ali sendo destruídos, eles não sabem que são os espíritos destruidores que estão na vida daquela pessoa para destruir a pessoa, para destruir a família. Então eles querem sempre matar aquela pessoa lentamente. Vai pondo a pessoa com a fraqueza de bebida, não consegue alimentar, vai alimentando com cigarro, pegando guimba no chão e vai matando devagar. Isso que o inimigo quer fazer. Isso que ele ia fazer com o Nagareno. Se Jesus não se aproximasse lá, quando ele viu o barquinho, ele olhou assim e falou, opa, ele viu uma salvação ali. Aí ele foi, quando o barquinho se aproximou, lá no Mar da Galileia, se aproximou dele, aí ele saiu correndo. E isso os demônios não aguentaram, não sabia que Jesus estava ali, e não aguentaram e foi sair um por um. Depois eu pedi a Jesus, o que você veio fazer aqui? Essa casa é minha, esse homem é meu, né? Aí vocês são quantos? Nós somos legiões que estamos destruindo essa casa. Então, assim, irmãos, é o povo que está sofrendo na rua. Tem muitos aí que estão morando debaixo da ponte, morando na rua, dormindo na rua, que são legiões de demônios que estão atormentando aquela pessoa, está destruindo aquela pessoa lentamente. Talvez a pessoa não quer morar em casa mais, sai de casa para morar na rua. Aí os demônios aproveitam para destruir aquela vida.
para acabar com aquela vida. E isso está acontecendo com muitas pessoas que estão morrendo, que estão morando na rua. Não é verdade, irmão? Então nós temos que estar orando para essas pessoas, pedindo a Deus. Nós temos que ter força e coragem para se aproximar dessas pessoas e pedir a Deus para que Deus liberte essa pessoa. Como Jesus aproximou de Magarana e foi lá e libertou ele. Mandou ele pregar o evangelho, porque Deus quer salvar toda a humanidade, irmãos. Todos nós, para Jesus, somos salvos, mas vai depender de cada um de nós. Nós temos que aceitar Jesus e entregar nossa vida para Ele, porque a nossa salvação é somente nele. Não tem outra saída, é somente o nosso Pai Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Eu vou deixar essa mensagem para vocês aqui e peço a Deus que Deus continue te abençoando. Você que está me acompanhando aí primeira vez no YouTube, prazer, eu sou o Bispo Carlos Silva e estou sempre aqui para abençoar vocês, pedindo a Deus uma bênção para cada um de nós. Amém? Nós temos que continuar hoje, irmãos, vocês que me acompanham no YouTube, orar por Sul, lá para o Rio Grande do Sul, porque olha o sofrimento que está acontecendo ali, irmãos. Jesus falou que não ia permitir mais acontecer o que aconteceu em Sodoma e Gomorra quando mandou fazer a Arca de Noé. Não ia fazer aquilo mais. Em Gênesis 18 fala que Jesus prometeu, Deus arrependeu e prometeu de não fazer aquilo mais. Mas se as prostituições, aquilo que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra e lá na Arca, onde que destruiu a Arca de Noé, se tivesse continuando, eles iam ser castigados. E lá onde que Deus mandou fazer a arca, e lá em Sodoma e Gomorra, ele estava fazendo a mesma coisa que está fazendo hoje, irmãos. Tem muitas pessoas que estão fazendo prostituições exageradamente, coisas que não estão agradando a Deus. Então nós temos que pedir a Deus um socorro para aquele povo, porque eles não sabem, eles não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus. Então nós temos que estar orando para aquelas pessoas, pedir a Deus para ter misericórdia deles, para eles se arrepender em nome de Jesus e ser salvos, não é verdade? Tá bem? Vamos orar então, pedir a Deus um socorro para cada um de nós. Querido Deus poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos entrando em tua presença, Pai. Pai, a tua palavra diz que em seu nome nós expulsaram todos os demônios da vida das pessoas, de todo o teu povo, meu Pai. Então, em seu nome, eu repreendo todos os espíritos imundos que estiver na vida dessa pessoa que está me acompanhando aqui no YouTube, meu Pai. Todo espírito mau que estiver dentro da casa dessa pessoa está repreendido, está amarrado, está algemado, as forças deles estão quebrantadas, Pai. Meu Deus, todos que ouviram essa mensagem, meu Pai amado, a vida deles estão completamente salva, Pai. Eu falo a vida deles porque é a vida da família, Pai, porque o Senhor veio para salvar a humanidade. Então, Pai, tem muitas pessoas que estão sendo enganadas por esses espíritos maus. Então, eu peço que o Senhor abençoe toda a família que estiver me ouvindo, meu Pai amado. Senhor, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados, denominadores, a potestade do inferno, meu Pai. É contra Satanás, que está amarrado, algemado na vida de todas as pessoas que estão me ouvindo aqui no YouTube, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor repreenda todos os espíritos maus de toda a família aqui do YouTube, em nome de Jesus. Pai, traga libertação para as pessoas, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, para continuar abençoando a cidade do Rio Grande do Sul, Pai. Protege aquele povo que está sofrendo, meu Pai. Tira aquele povo daquele sofrimento, Pai. Chega de sofrer, meu Pai. Tanta gente está sofrendo ali, perdeu tudo, meu Deus. Tem gente que está pagando o carro ainda, não pagou o carro e perdeu o carro, Senhor dos Exércitos. Com água, com lama, o carro não vale mais nada, Pai. A casa está toda inundada de barro, de água, Pai. Deus, oh Deus, protege aquele povo. O Senhor é um Deus de misericórdia. Tem misericórdia daquele povo, meu Pai. Faça como eles conseguirem recuperar o Senhor que nos dá
o Senhor que nos tira tudo, Pai. O Senhor que nos dá vida e vida com abundância, e tudo que nós temos é o Senhor que nos dá. Então devolve para aquele povo o que eles perderam, o que o diabo tomou, em nome de Jesus, Pai Todo-Poderoso. Pai, todos nós estamos sabendo o que está passando, mas tudo que nós passamos, meu Pai, é por tua permissão. Então eu peço que o Senhor faça nós ter só a permissão de ter paz, amor, alegria e união. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, que a tua misericórdia, meu Pai, venha a todos em nome de Jesus, principalmente o povo do Rio Grande do Sul. Pai, protege, guarda eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim, eu peço que o Senhor abençoe também Jerusalém, Pai. Abençoa aquela cidade santa, meu Pai. Protege aquele povo que está sofrendo lá também, meu Deus. Olha o que está acontecendo, aquela cidade está sendo toda destruída, meu Pai. Derrama paz em Jerusalém, Pai. Faça como eles ter paz, união, e essa guerra acaba para todos sempre, meu Pai, e nunca mais continuará até a sua vinda, em nome de Jesus, Pai. Por isso, meu Deus, nós entregamos nas tuas mãos e desde já te agradecemos pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Jesus, e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês todos, irmãos. Que Deus proteja vocês todos, em nome de Jesus. Amanhã estarei aqui novamente. Amém? A paz do Senhor Jesus.